Oi, alunos! Meu nome é Cristina. Bem-vindo ao meu canal, O Mundo dos Estudantes. Hoje nós vamos dar uma aula sobre morfologia do trato gastrointestinal e regulação neurohormonal. O sistema digestivo, ele pode ser resumido como um tubo muscular com glândulas anexas. O trato, ele se inicia na boca, continua na faringe e depois no esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, estando anexado a esse trajeto as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Na boca, vai ocorrer a trituração e a maceração dos alimentos por meio da mastigação. A saliva, sintetizada pelas glândulas salivares, permite a emulsificação do bolo alimentar, facilitando assim a deglutição, e suas enzimas permitem o início da digestão de carboidratos. A salivação, ela será estimulada por fatores locais, como o tamanho do bolo alimentar na boca e a presença de ácidos, bem como fatores centrais, como imaginar um alimento ou sentir um aroma. O esôfago é um tubo muscular que permite a passagem do bolo alimentar até o estômago, impedindo a saída do suco gástrico do estômago para o esôfago. Existe o esfíncter, que é um anel muscular com o funcionamento de uma válvula, denominada cárdia. A cárdia relaxa para a entrada do bolo alimentar no estômago e volta a contrair para impedir o refluxo do suco gástrico. O estômago é uma dilatação do tubo do trato gastrointestinal e possui sua parede revestida de muco para proteger o tecido do suco gástrico, que é extremamente ácido. No estômago existem as células parietais, que secretam o ácido. A secreção é estimulada diretamente pela molécula de histamina. A secreção de histamina, por sua vez, é estimulada pela acetilcolina, secretada pelo nervo vago, bem como por outras vias. É importante ressaltar que essa via de estimulação, ela possui 3 fases. A fase cefálica, apenas de ver um alimento ou sentir um aroma. O sistema nervoso parasimpático já inicia a estimulação de todo o processo digestório. A fase gástrica, onde a presença de proteínas e lipídios no estômago também estimula a secreção de suco gástrico. E por último, nós temos a fase intestinal, onde a presença de quimioácido no duodeno vai inibir a motilidade gástrica. Além da secreção de ácido, no estômago também ocorre a liberação de pepsinogênio, que na presença de ácido é convertido em pepsina, enzima que inicia a digestão das proteínas. O bolo alimentar, com a ação desnaturante do ácido, é convertido em uma massa ácida, denominada quimioácido, que atravessa outro esfíncter, denominado piloro, chegando ao duodeno, primeira porção do intestino delgado. A presença do quimioácido no duodeno estimula a secreção de secretina e colecitocinina. A secretina vai estimular a secreção de bicarbonato pelas células acinares do pâncreas. A colecitocinina vai inibir o relaxamento do piloro, impedindo dessa forma a continuidade do esvaziamento gástrico. Estimula a secreção de enzimas pancreáticas pelas células acinares e a secreção de bile pela vesícula biliar. O bicarbonato e as enzimas pancreáticas formam o suco pancreático, que atinge o duodeno por meio do ducto pancreático. Dessa forma, o suco pancreático, que chega ao duodeno, promove a continuidade do processo digestivo das proteínas, dos carboidratos e lipídios. A bile vai ter um papel fundamental na digestão de lipídios, por ser um emulsificante que aumenta a superfície de contato do lipídio com a lipase, enzima pancreática. A bile será sintetizada no fígado a partir do colesterol e é armazenada na vesícula biliar. O químio, resultante do processo digestório no duodeno, será movido pelo jejuno e ilho, que são porções do intestino delgado, por meio dos movimentos peristálticos. O principal estímulo para a contração intestinal é a acetilcolina, que é liberada tanto por estímulos centrais quanto por reflexos locais. Durante a passagem pelo jejuno, são absorvidos todos os nutrientes resultantes da digestão das macromoléculas. No ilho, ocorre a absorção de sais e da água. Quando atinge o intestino grosso, ocorre principalmente a absorção de água, com a formação do bolo fecal. Agora vou falar um pouquinho sobre a motilidade do trato gastrointestinal.
A parede de quase todo o trato gastrointestinal possui músculo liso, com exceção do terço inicial do esôfago, que possui um músculo esquelético. O principal estímulo para a contração muscular é o neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor pode ser liberado tanto pelo nervo vago, quando o sistema parasimpático for estimulado, quanto pelos nervos nervosos também, que existem na parede do intestino. O intestino, ele possui milhões de neurônios, sendo chamado de segundo cérebro. Os plexos nervosos intestinais podem liberar a acetilcolina em função de diferentes estímulos, como distensão da parede do intestino, presença de nutrientes ou de toxinas. O músculo liso gastrointestinal está organizado em duas camadas, uma camada longitudinal e outra transversal. Quando a camada transversal contrai, ocorre o estreitamento do tubo. Quando a camada longitudinal contrai, ocorre um encurtamento do tubo. Essa contração combinada das duas camadas é que vai originar o movimento peristáltico, que permite movimentar o bolo pelo tubo na direção do esôfago para o ânus. O canal anal ele possui dois esfíncteres, um interno e outro externo. O esfíncter anal interno não possui controle voluntário e relaxa quando ocorre o movimento peristáltico para evacuação. O esfíncter externo possui controle voluntário e a pessoa pode manter contraído mesmo com estímulo para evacuação. Se a evacuação não ocorrer, as fezes retornam do canal anal para o cólon sigmoide, que é a porção final do intestino grosso, onde continua ocorrendo a absorção de água. Desse modo, ao resistir ao estímulo para defecar, o indivíduo está provocando endurecimento de suas fezes, por continuidade da absorção de água. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a digestão dos carboidratos. Ela tem início na boca por meio da ação da enzima amilase, salivar, presente na saliva. No estômago não há digestão de carboidratos, que continuam no duodeno sob a ação de enzimas pancreáticas, como a amilase. Sob a ação dessas enzimas, a macromolécula de amido vai sendo quebrada em disacarídeos, em trisacarídeos e polissacarídeos. Contudo, a maior parte do processo de digestão dos carboidratos acontecerá nas células presentes no duodeno e na borda em escova do enterócito, que é uma célula da mucosa intestinal. Nessa célula, nós vamos encontrar a maltase, que é uma enzima que quebra a maltase em duas glicoses. A sacarose, que quebra a sacarose em glicose, a frutose e a lactose, que quebra a lactose em galactose e glicose. Desse modo, ao fim da digestão dos carboidratos, obtemos os seguintes monossacarídeos: glicose, frutose e galactose, que são absorvidos pelos enterócitos. Os carboidratos possuem como principais fontes os açúcares e farinhas de trigo, mandioca e milho, além de estarem presentes em tubérculos como a batata, a mandioca, a batata doce, o inhame, a mandioquinha, etc. A digestão das proteínas tem início no estômago por meio da ação da pepsina, que quebra longas cadeias de proteínas em cadeias menores. Esse processo continua no duodeno com a ação de enzimas pancreáticas, como a tripsina, a elastase, a carboxipolipeptidase e a quimiotripsina, que resulta na obtenção de peptídeos. Nos enterócitos do intestino delgado, os peptídeos são quebrados por peptidases, com obtenção de aminoácidos livres que são absorvidos. Podemos encontrar as proteínas principalmente nas carnes, na clara de ovo, nos queijos e em alguns vegetais, como feijão, lentilha e também pode ser encontrado na soja. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os lipídios, a digestão dos lipídios. Ela tem início também no estômago por meio da ação da lipase ácida, que inicia a quebra dos trigliceróis. No duodeno, os lipídios são emulsificados por bile, o que aumenta a superfície de contato com a ação da lipase pancreática, que acelera a quebra do triacilglicerol, liberando ácido graxo e glicerol. Os mesmos serão absorvidos pelos enterócitos e transportados por meio de quilomicrons. Os lipídios são encontrados em alimentos gordurosos, como queijos, carnes gordas, manteiga, óleos, margarina, além de estarem presentes em castanhas e abacate. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like.
de se inscrever e ativar o sininho, né, para não perder mais nenhuma aula, e também compartilhe esse vídeo para os outros alunos. Obrigada!